Muito bem, irmãos, estamos de volta aqui na nossa lição sobre a vida de José, parte 2, sobre a noiva gentia de José. Nós vamos primeiro falar no nosso versículo-chave, que é Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o texto completo é até o final do capítulo, mas vamos ler os versículos 45 e 46. E a José chamou Faraó de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Então, nessa mulher nos é permitido ver algumas características da esposa de Cristo. Só relembrando, a igreja ela não é de fato retratada no Antigo Testamento, mas nós podemos ver, pelo fato de que José é um tipo de Cristo, ao lhe ser dado uma noiva, né, nós vemos algumas características ali que nós podemos então aplicar para a igreja, mas a igreja em si não foi profetizada no Antigo Testamento por ela ter sido um mistério revelado aos apóstolos, especialmente ao apóstolo Paulo. Então, a primeira coisa que nós vemos é o seu passado pecaminoso. O seu passado pecaminoso. A mulher que José recebeu como sua esposa, sua noiva, chamava-se Asenate. Asenate foi criada para adorar falsos deuses pagãos. Asenate é uma bela imagem da humanidade perdida. Nós descrevemos um pouco o primeiro capítulo, esse capítulo na semana passada. Ela é uma imagem do que nós éramos, o que a igreja era, completamente perdida. Como ela, todo ser humano nasce nas profundezas da escuridão espiritual. Nós não conhecíamos a Deus, não merecíamos nada de Deus, além do julgamento e do inferno. A nossa condição é claramente revelada em Efésios capítulo 2, versículos 1 e 3. Aqui em Efésios capítulo 2, nós vemos como éramos. O apóstolo Paulo fala: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ainda vejamos o versículo 12. Naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Como dizia um antigo professor meu, eita combinação miserável, né? Como Asenate, quando viemos a Jesus, fomos salvos pela graça. Nosso passado pecaminoso foi apagado para sempre. Isso nos faz lembrar também Salmo 103. Salmo 103, versículos 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem.
Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então agora nós vemos também o lugar especial em que Asenate foi colocado. Quando José saiu da prisão, ele foi levado a uma posição de grande poder, grande majestade. Ele foi obrigado a sentar-se à direita do faraó. E quando José foi elevado, então, a sua noiva também foi elevada com ele. Asenate era de uma família prominente, ela era filha de um sacerdote bem conhecido, mas quando ela se tornou a esposa de José, ela se torna a noiva do homem mais poderoso da terra. Faraó exaltou José e lhe deu um novo nome. O nome dele era agora Zafenat Paneia, que quer dizer o Salvador do mundo. Asenate não alcançou essa honra de estar ao lado de José por conta própria, mas, na verdade, ela não tinha nada a ver com o assunto. Ela foi escolhida pelo faraó e foi dada a José. Em outras palavras, não havia nenhum mérito especial em Asenate. Ela era meramente objeto da escolha soberana do faraó. Nada é dito sobre Asenate, sobre a sua aparência, sobre os seus talentos ou qualquer outra coisa. Parece que o seu marido, né, não Asenate, é que era o centro das atenções. E é digno de nota aqui que José não sucumbiu às tendências polígamas, né, dos egípcios. Ele só teve uma noiva. Então, novamente, em todas essas coisas, Asenate é uma imagem aqui, uma figura da noiva de Cristo. Uma Asenate, a noiva, é o presente do pai para seu filho. Então, João capítulo 6, versículos 37 a 40. Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Mas é importante, para entender esse texto, ler todo o contexto. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Como nós temos visto, a Bíblia ensina claramente a soberania de Deus da nossa salvação, mas também ensina a nossa responsabilidade. A palavra de Deus foi enviada ao mundo inteiro através dos discípulos. Jesus enviou seus discípulos e todos nós para pregarmos o evangelho a toda criatura. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E a mesma coisa ele diz aqui, que a vontade de seu Pai, né, é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Então, toda pessoa que é salva, pela graça de Deus, ela foi escolhida por Deus, escolhida a dedo para a honra de estar na noiva. Né? João 10, capítulo 10, versículos 14 a 16. Jesus disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Aqui Jesus certamente estava falando dos gentios no mundo inteiro.
E Jesus é a luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O evangelho deve ser pregado a toda criatura. Os apóstolos, assim como todos os discípulos, são enviados para abrir os olhos dos gentios, para que das trevas eles sejam convertidos à luz. Um texto que deixa mais claro isso, a nossa responsabilidade de ouvir primeiro, crer, para só então fazer parte do corpo de Cristo, está em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 3, começa com aquela benção, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora, preste bem atenção. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Quero que você preste atenção que sempre que a Bíblia fala sobre a eleição, a predestinação, tem a ver com Cristo. É em Cristo. Então, a eleição, a predestinação está ligada com Jesus Cristo e nosso conhecimento a respeito dele. Em amor, né, ele nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Ou outra versão, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Então, você observa que nesse texto, toda vez que está falando sobre eleição, é predestinação, a redenção é em Cristo. E aí ele diz que nós fomos, então, predestinados conforme o conselho da vontade de Deus, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é que formam esse conselho, segundo a sua vontade. Ele nos elegeu, ele nos predestinou para sermos para louvor da sua glória. Nós quem? Nós os que primeiro, de antemão, esperamos em Cristo. Em quem também vós, agora Paulo se dirige a toda a igreja, mais especificamente, ele diz, vocês, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O Espírito Santo é, então, o selo, a marca especial de que somos propriedade de Deus. Quando é que ele nos selou como sua propriedade? Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, ele diz, apenas depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho, tendo nele também crido. Então, uma pessoa precisa primeiro ouvir o evangelho, ver Cristo, crer nele, e só então é que a pessoa se torna propriedade de Deus. Ainda que no passado, antes da fundação do mundo, Deus viu tudo isso. Ele não viu nenhuma obra nossa, mas ele viu Cristo, o seu sangue sendo derramado e nós tendo aceitado o seu Filho como nosso Salvador e Senhor pessoal. Depois que ele abriu nossos olhos através da pregação do Evangelho, depois que o Espírito Santo convenceu-nos de que éramos perdidos, mortos em nossos pecados, aí você fica pensando, mas se estávamos mortos, como podíamos ser convencidos? Porque essa é a obra
regeneradora e miraculosa de Deus. Deus fez isso através do Evangelho. O Evangelho é a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Essa história sendo pregada abre os olhos dos gentios e faz deles, então, a possibilidade deles crerem voluntariamente. Quem quiser, tome de graça da água da vida. O Senhor não força a pessoa a fazer uma coisa contra a sua própria vontade. Ao contrário, ele torna possível a pessoa querer. Antes a pessoa não poderia crer, antes a pessoa não podia querer, porque ela estava morta. Mas o Evangelho, então, abre seus olhos e torna possível, então, ela crer. Todos os que virem o Filho e crerem têm, então, a vida eterna. Não há outra explicação para a sua escolha a não ser a sua graça e seu amor pelos perdidos. O Senhor veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Efésios capítulo 2, depois de ter falado, os primeiros 3 versículos, que nós estávamos então mortos e perdidos, ele diz: mas Deus, isso faz toda a diferença, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, quando aceitamos Cristo, recebemos a vida eterna. Pela graça sois salvos. Deus nos escolheu em Jesus na eternidade passada e ele nos chamou para vir a Jesus para a salvação, de acordo com João capítulo 6, versículos 44, versículos 44 e versículos 45. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Quando vimos a Cristo, então, pela fé, somos salvos dos nossos pecados, e o nosso passado perdido, então, é eliminado para sempre. Ele não apenas nos salvou dos nossos pecados, mas ele nos elevou. Ele fez isso de 2 maneiras preciosas. Primeiro, ele nos elevou mudando as nossas vidas. Ele nos deu um novo nascimento. Ele nos transformou em uma nova criatura. João 3,3, veja o que Jesus disse. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Depois ele vai falar no versículo 5, não pode entrar no reino de Deus. Primeiro ela precisa ver, ela precisa entender, ela precisa conhecer. Para isso ela precisa nascer de novo. E para nascer de novo é necessário então a semente, da palavra de Deus e o Espírito Santo, então, tornando a palavra de Deus eficaz no coração da pessoa. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela nasce de novo. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ele nos tirou, então, da lama dos nossos pecados e nos colocou num novo caminho de santidade para a glória de Deus. Salmos 40, versículos 1 a 3. O salmista disse: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor a nosso Deus.
Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Quando diz aqui que ele nos colocou um novo cântico, não está falando apenas que ele nos ensinou um corinho novo, um hino novo. Está falando de uma nova vida. Algo completamente diferente que éramos antes. Simbolizado pelo cântico. Aliás, a Bíblia fala muito sobre os louvores e a adoração que se deve prestar a Deus, e deve ser diferente mesmo. Né? Não imitando o mundo com seus modismos, seus trejeitos, mas algo que representa uma vida nova, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir. E é Deus que faz isso. É o resultado de uma vida transformada. Felizmente, há muitas pessoas que se dizem cristãs, mas nós não vemos nenhuma mudança na vida delas. Quem somos nós para julgar? É um fato de que aquele que se converte a Cristo tem uma vida mudada. E o seu próprio cântico, agora falando da música, deve ser também diferente. Algo que vai agradar o Senhor e não agradar a sua própria carne, imitando simplesmente o mundo. Ele mudou nossas vidas e nos fez vivos para as coisas de Deus. Versículo 5. De Efésios capítulo 2, versículo 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Pela graça sois salvos. Ele nos deu uma nova natureza. Veja bem, 2 Pedro 1, versículo 3 e 4. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ele nos tirou então daquela bagunça em que Adão nos deixou e tornou possível então para nós vivermos vidas que são agradáveis a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, em segundo lugar, né, quando fomos salvos, Deus então nos colocou em Jesus. Ele nos deu uma nova vida, ele nos colocou em Cristo. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Esse corpo é o corpo de Cristo. Nesse mundo, Cristo é o cabeça, nós somos seus membros. Cada crente individual é um membro do corpo de Cristo. E ele faz isso através do seu Espírito. Nós fomos batizados em um só Espírito, formando o corpo. Ele nos deu a beber um só Espírito. O Espírito não é um líquido, mas é a pessoa divina da Trindade que pode controlar todas as áreas da nossa vida. E nós devemos nos esforçar para manter a unidade do Espírito. De acordo com Efésios capítulo 2, o versículo 6, ele nos levantou e nos fez sentar com ele em seu trono. Efésios 2:6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar
nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nota que o tempo aqui já está no passado, porém, ainda não passamos pela morte, mas na mente de Deus nós já fomos ressuscitados e já estamos glorificados, assentados com Cristo nos lugares celestiais. Veja bem, nosso Salvador, como José, ele sofreu uma época de humilhação, rejeição, ele morreu, desceu ao túmulo, mas ele ressuscitou, ele ascendeu ao céu, tomou seu lugar à direita do seu Pai Celestial, e quando chegamos a ele, então, pela fé, ele tira os nossos pecados e ele nos faz assentar com ele. Eu era um pecador miserável, sujo, podre. Ainda que eu era uma criança com 8 anos de idade, essa era a minha situação natural, como todos os homens, todas as pessoas neste mundo. O homem natural está morto, está perdido. Mas hoje, ele me colocou, então, assentado nos lugares celestiais em Cristo. E você também, se você é salvo, você é tão bom para o céu como se você já estivesse lá. Não por suas obras, mas por causa da obra que Cristo realizou. Se você está salvo, seu passado já foi, já passou, e você desfruta então das bênçãos, do poder, da presença do Senhor, Deus da glória, né? Nosso noivo celestial, ele só tem uma noiva. Ele a redimiu quando morreu os seus pecados na cruz. Ele assegurou a sua eternidade quando ressuscitou dos mortos. Ele foi na frente para preparar um lugar para ela. João 14, versículo 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, Jesus disse para seus discípulos. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Um dia, em breve, ele retornará, reivindicará para si mesmo, né? E a levará para casa, para o lugar onde, na mente de Deus, ela já está de fato. A única maneira de fazer parte, então, da noiva de Cristo é quando um pecador perdido ouve o chamado de Deus através do Evangelho e, depositando a confiança em Cristo pela fé, como Efésios 2, 8 e 9, né? Então agora faz parte do corpo de Cristo e é eternamente salvo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A propósito, o foco desta família deve ser Cristo. Não importa quem eu sou, não importa quem você é, tudo que importa é o Senhor Jesus Cristo e seu Pai celestial. A pergunta é: você está na noiva? E aí nós vamos encerrar com essa terceira parte aqui, que é a parte soberana que coube então a noiva. É-nos dito que Asenate deu a José 2 filhos. Esses 2 meninos foram um presente especial do Senhor para José. E ao escolher o nome deles, José então reconheceu a mão de Deus na vida dele. José deu o nome de Manassés para o filho mais velho, que significa esquecimento. José está nos dizendo que o Senhor permitiu que ele esquecesse as provações pelas quais ele passou. E aí José deu o nome para o segundo filho de Efraim, que significa 2 vezes frutífero.
Isso mostra que a fé de José no Senhor só aumentou. Apesar de tudo que ele havia suportado, José ainda andava pela fé. Esses dois meninos então cresceriam e se tornariam os chefes das duas tribos de Israel. Eles substituiriam então José e também Levi como parte dos 12. A graça de Deus havia tirado a Zenate da obscuridade e feito dela então uma parte do plano soberano de Deus. Ela recebeu então um grande papel na formação da nação de Israel. Mais uma vez, é uma imagem, um quadro, uma figura da noiva de Cristo. Os santos redimidos de Deus, eles foram feitos parte do plano de Deus para trazer o mundo para si. Ele nos salvou e ele nos chamou para seu serviço. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, imagina, né, ele tomaria coisas como nós e nos usaria para a sua glória. Ele colocou a sua mão sobre esses vasos e colocou seu espírito dentro desses vasos, e ele pode usar então esses vasos de maneira que nunca imaginamos. Então somente precisamos nos render a ele. 2 Coríntios 4:7, que honra é servir a Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele nos deu o evangelho, irmãos, o evangelho da graça, para levar ao mundo perdido, que está morto, moribundo, e nos comissionou a levar isso até os confins da terra. Fazer discípulos de todas as nações, pregar o evangelho a toda criatura, ser testemunhas não só em Jerusalém, a nossa cidade, mas também em toda a Judéia, nosso país, Samaria, se seria as regiões vizinhas que têm alguma barreira cultural difícil de transpor, mas é necessário passar por Samaria, até os confins da terra. Né? Nós somos então a noiva de Cristo. A vida mudou para a Zenate, para sempre, né? Quando ela foi apresentada a José, sua vida mudou. Eu tenho certeza que ela nunca imaginou que seria a esposa do primeiro-ministro do Egito. Ela recebeu uma honra acima de todas as outras. Eu louvo o Senhor por ser parte da noiva de Cristo. Eu louvo o seu nome por ele me amar, por ter morrido por mim, por me salvar, por deixar fazer parte da sua obra no mundo de hoje. Que bênção! Minha pergunta é: você tem essa certeza? Você conhece Jesus já como seu Senhor e Salvador pessoal? Se você ainda não confessou a Jesus como seu Salvador pessoal, você pode fazer isso hoje, porque é uma questão de fé, uma questão de crer nele, não é uma questão de sentir, não é uma questão de saber profundamente, é uma questão de saber aquilo que está sendo revelado por Deus, Deus agindo no seu coração e trazendo convicção de que você ainda não crê de fato em Jesus, abrir seu coração e dizer: Senhor, salva minha alma, entra na minha vida, transforma, reconheça Ele
como o único que pode pagar pelos seus pecados. Confesse seus pecados ao Senhor, né? E se Ele está chamando você para vir a Ele, agora é o momento, né, para fazer isso. Agora mesmo, né? Agora, a minha pergunta é: você está servindo a Ele como deveria? A hora está ficando tarde e a hora de fazer algo por Jesus, então, é agora. Agora é hora de pregar o Evangelho, para contar aos outros sobre ele e para servi-lo sem reservas. Que Deus o abençoe. Pai, obrigado, porque o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E porque o Senhor, então, nos colocou no seu corpo e também como parte da noiva que será apresentada ao teu Filho. Nós agradecemos, ó Deus, pela sua graça maravilhosa e ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis e pregar o Evangelho a toda criatura. Oramos em nome de Jesus. Amém.